Meu nome é Guilherme Rodrigues Pedrolo. Eu sou doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou orientado pelo professor Alexandre Balbinot e pelo professor Alexandre Rosa Franco, que é ligado ao Child Mind Institute. O meu trabalho é sobre a classificação de TDAH, em inglês conhecido como ADHD, através de métodos de inteligência computacional. Nesse caso, da rede neural convolucional, que é utilizada para avaliar imagens de ressonância magnética, aqui chamadas de fMRI. O TDAH, então, é um transtorno psicológico que ele se destaca ele é caracterizado de acordo com os sintomas dele, que são a falta de atenção e a hiperatividade. E esses sintomas eles podem aparecer de forma a pessoa ter apenas os sintomas de desatenção, que caracteriza o subtipo inatentivo, o desatento, ou apenas os sintomas de hiperatividade, o que é mais raro, ou o mais comum, que é ter tanto os sintomas de desatenção quanto os sintomas de hiperatividade. O diagnóstico, então, ele costuma ser feito com psiquiatras, que fazem um questionário para a pessoa e a pessoa responde. E esse transtorno ele tem consequências na vida das pessoas, como, por exemplo, uma maior dificuldade acadêmica ou uma maior dificuldade no trabalho, assim como também pode, como a pessoa tem uma maior dificuldade para prestar atenção e, além disso, tem uma impulsividade que vem da necessidade das pessoas hiperativas de estar sempre em movimento, elas podem ter uma maior tendência a se envolver em acidentes domésticos ou até acidentes de trânsito. Ou mesmo consumir em excesso álcool ou até mesmo outras substâncias. Pode ser ruim para a vida delas. Cada um dos tipos de TDAH, esses subtipos, precisa de um tratamento diferente. Isso porque, por exemplo, uma pessoa que tem o subtipo desatento, se for dado para ela uma medicação que iniba também a hiperatividade, como ela não tem esse efeito da hiperatividade, então pode ser que isso acabe prejudicando ela através de efeitos colaterais. Então é necessário que se possa descobrir quais são os biomarcadores desses subtipos de TDAH, até para não dar tratamentos para um subtipo que prejudiquem outra parte do cérebro, onde ele não tenha essa diferença que a outra pessoa do outro subtipo tem. E encontrar esses biomarcadores pode ajudar a se monitorar e otimizar os tratamentos. Aqui, então, eu utilizei a base de dados coletada pelo Health Brain Network, a Health Brain Network, que é coletada pelo Child Mind Institute lá de Nova York. Eles coletam diversos dados, como além de fMRI, como EEG, dados de comportamento ou dados de movimentos oculares de crianças entre 6 até adultos de 21 anos. Se utilizou uma subamostra, então, nesse grupo. Aqui está o grupo total, as quantidades totais dos grupos. Se utilizou de forma preliminar nesse trabalho uma amostra menor. Aqui, a construção das características de fMRI ela foi feita da seguinte forma. A base fornece uma forma pré-processada dos dados,
onde eles são agrupados em regiões de interesse, e se faz a média entre essas regiões de interesse. Essas regiões de interesse se compõem, são partes de cada parte do cérebro, assim. Ou seja, não se tem uma parte do cérebro que está se ignorando. Tudo faz parte desse estudo. Então, se obtém as séries temporais dessas regiões de interesse, que são então reorganizadas de acordo com que foram reorganizadas por nós de acordo com os mapas de Yale. Aqui está o mapa de 7 segmentos de Yale, que é uma forma de se dividir o cérebro em sete regiões. Essas regiões, ou redes de conectividade, elas representam as partes do cérebro que operam em conjunto. Cada uma delas tem uma função, como função de processamento de visual, de coisas que a gente enxerga com os nossos olhos. Então se fez a correlação desses mapas de Yale, gerando matrizes de correlação. Nessas matrizes de correlação, aqui tem uma imagem que representa essas matrizes de correlação. Cada uma dessas matrizes de correlação ela é representada por esses quadrados aqui que estão na diagonal principal. E cada pixel aqui representa a correlação entre as correlações internas dessas redes de conectividade. Já esses quadrados adjacentes representam a conectividade entre uma rede e outra rede. Depois se utilizou um processamento normalizando essas matrizes e tirando dados indeterminados ou tirando dados repetidos. Para depois se alimentar uma rede convolucional, então, com essas matrizes. Essa topologia da rede convolucional, ela tem duas camadas de convolução e duas camadas de pooling, que depois são enviadas, que extraem então as características e servem para descobrir relações entre essas características que são depois alimentadas a uma rede neural artificial que descobre as relações entre essas diferenças e a classificação do sujeito. Esse aprendizado é feito de uma forma supervisionada. Assim como aqui, quando se usa uma segunda CNN, foi utilizada, que a CNN é a rede neural convolucional, foi utilizada então para essa aqui, onde se utilizou a diferença nessa rede aqui é que essas matrizes elas foram divididas de acordo com essas matrizes, essas redes de conectividade, e cada rede de conectividade foi colocada individualmente nessa rede neural convolucional, que foi utilizada de uma forma idêntica para cada uma dessas redes de conectividade. Ela é uma rede de convolução um pouco mais simples que a outra, porque ela tem uma camada menos de pooling e as janelas de convolução são menores. Então aqui está em relação à matriz completa. Se obteve então uma accuracy total de 64,71%. Se utilizou o otimizador ADA Delta, porque ele foi o que mostrou melhores resultados. Se obteve um maior número de acertos para a classe TDAH combinado, isso porque essa classe possui um maior número de indivíduos nesse teste preliminar.
Aqui, então, os resultados da classificação multiclasse, então, para cada um desses redes de conectividade. Aqui a rede neural dorsal, então, rede de conectividade dorsal, de atenção dorsal, ela foi a rede de conectividade onde se obteve uma maior capacidade de diferenciação e identificação das pessoas com TDAH combinado. Já a rede de atenção ventral se destacou para a identificação das pessoas do grupo controle e a rede default para a identificação das pessoas do grupo desatento. A rede límbica foi a rede com menor taxa de acertos para os geral, o que pode indicar que essa rede límbica está menos relacionada aos biomarcadores de TDAH, bem como aos biomarcadores dos subtipos. Os resultados eles também então mostram que a rede dorsal e a frontoparental têm um maior potencial então para identificar o TDAH combinado. E a utilização do Default Network foi melhor para identificar o TDAH desatento, mas esses foram superados pela matriz completa aqui, quando se utilizou, se for considerar todos os subtipos, a total accuracy foi maior da matriz completa, o que reforça a ideia de que mais de uma dessas redes de conectividade estão ligadas à ocorrência do transtorno e assim como a ocorrência de um subtipo ou de outro. Os experimentos futuros eles vai ser utilizar um maior número de dados, o que pode ser necessário para confirmar o que está acontecendo, esses resultados obtidos. Muito obrigado a todos que assistiram essa apresentação. Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, mas eu também vou estar presente no congresso. Meus agradecimentos também para a CAPES pelo financiamento que foi me dado.